alunos, espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar continuidade, então, ao nosso tema, né? O capítulo de vocês que nós estamos vendo é Sociedade e Espaço Urbano. O tema passado, vocês já estavam vendo sobre o surgimento da sociologia urbana. Então, essa sociologia urbana, como o próprio nome já diz, né, é uma área de investigação da sociologia que busca compreender tudo que acontece, né, dentro do setor urbano, dentro da cidade, das grandes cidades, né, todos os grandes eventos ou até os conflitos, né, que acontecem dentro dos centros urbanos. Tá? Agora, nós vamos dar continuidade, então, a esse capítulo. E aí o capítulo vai nos trazer o quê? Conflitos urbanos, né? E a violência e a privatização do espaço público, né? Então, para a gente pensar um pouco o que seriam os conflitos urbanos e o que significa, né, a violência nas grandes cidades, tá? Que tipos de violência que existem. Então, no início desse tema, eu tenho um dado bastante interessante para a gente refletir, né? Ele fala que 78,6% da população, né, nas cidades, elas têm medo da criminalidade, né? Elas se sentem não seguras andando e circulando pelas cidades. E se a gente parar para pensar, né, 78%, nós estamos com quase 80% da população, das pessoas que ocupam a cidade, os centros urbanos, então elas sentem essa insegurança. E diante dessa insegurança da população, a própria sociedade, assim como os órgãos governamentais, né, elas buscaram maneiras para transformar tanto os setores públicos quanto privados mais seguros, né, para que as pessoas se sintam mais seguras em circular em determinados ambientes, né. Então, nós vamos ver que, por exemplo, os espaços públicos muitas vezes são monitorados com câmeras, existem vigilantes, né? Ou em outros espaços que são privados, como por exemplo shopping centers, também existe todo um esquema, né, de monitoramento, de vigilância constante, tá? Em contrapartida, muitos dos espaços abertos, né, como por exemplo o comércio nas ruas, nas avenidas, muitos desses ou têm horários reduzidos para atendimento da população enquanto eles se sentem seguros em estar aberto, como também tantos outros estabelecimentos comerciais, às vezes transferiram, né, o seu estabelecimento para áreas privadas, como em áreas de shopping centers, né, para garantir, então, a segurança do seu estabelecimento. Então, houve um comportamento buscando a segurança, tá? Diante disso, né, tudo, na sociologia, nós falamos que existe hoje, então, uma cultura do medo, né? E é justamente quando nós não nos sentimos seguros dentro das cidades, dentro dos espaços, e buscamos reagir, então, diante disso, né? Inclusive, no próprio livro traz para vocês, né, que muitos desses, esse sentimento de insegurança, nem sempre são o que realmente acontece, né? Às vezes a própria mídia, os meios de comunicação acabam exagerando e exaltando áreas que nem são tão violentas assim, mas a transformam dessa forma, né?
É quase como a gente fosse criar assim um rótulo para determinadas localidades, né, estabelecendo como X ou Z fossem mais violentos do que outras localidades, e nem sempre o são, né? Então, mesmo assim, diante desse medo constante, que nem sempre é tão real ou tão dentro da realidade, a sociedade buscou se movimentar no sentido de buscar maior segurança, ou pelo menos maior sentimento, né, de segurança. Tá? Só que em contrapartida, né, com essa cultura do medo, a grande questão que a sociologia vai levantar é quem, né, tem mais condições para buscar a segurança, morar em áreas mais seguras, né, ou não precisar se expor tanto na circulação dentro da cidade. Sabe, então, nós trabalhamos a questão da privatização dos espaços públicos, né? E hoje nós vamos estar trabalhando a questão, então, de uma outra forma de violência que acontecem nas grandes cidades, nos centros urbanos, que se chama de segregação socioespacial. O que é a segregação socioespacial? Ela surge, então, esse estudo voltado depois da década de 70 e 80, que busca, então, compreender, né, a ocupação do espaço das áreas urbanas, né? Então, o que determina a ocupação do espaço urbano? E um dos fatores determinantes da ocupação do espaço urbano, principalmente, é o fator econômico, né? Então, conforme as condições financeiras do indivíduo, ele acaba morando em áreas muito melhores do que as pessoas que, de repente, não possuem as mesmas condições financeiras, né? E essa ocupação não é somente residencial, mas o próprio comércio, né? As próprias indústrias, elas acabam, então, ocupando áreas que sejam melhores, né? Inclusive, quando se trata de questão de logística, né? Então, essas propriedades. Tá? E, por sua vez, também, né, um outro fator importante, quando a gente fala na ocupação do espaço urbano e da ocorrência, então, dessa segregação, dessa separação, né, das áreas melhores e das áreas que, de repente, não são tão boas assim, muito disso acontece por causa da ausência do Estado ou da falta de políticas públicas, né, de estar assistindo essas localidades. O que significa assistir essas localidades, né? É justamente ofertar toda uma infraestrutura necessária para que as pessoas possam morar naquela localidade, né? Então, desde saneamento básico, iluminação pública, água potável, né? Água encanada, boas escolas, postos de saúde, enfim, né? Uma série de fatores que são ofertadas pelo Estado, né? E que muitas vezes isso acaba não acontecendo. Então, isso é outra forma, né, de gente pensar na segregação socioespacial, tá? E aí, se a população ela não tem toda essa infraestrutura, óbvio que quem possui condições acaba pagando por isso, né? Acaba muitas vezes, como a gente estava falando no vídeo anterior, conforme as condições financeiras, você pode estar morando em condomínios fechados. Esses condomínios, por sua vez, além de toda a infraestrutura que te oferta, também traz consigo a segurança, que, por sua vez, as pessoas com menos condições financeiras não podem ter, né?
não podem pagar, por exemplo, pela sua segurança, tá? E aí, as consequências que, inclusive, no livro de vocês traz de toda essa segregação socioespacial, essa distinção de você fazer com que algumas pessoas vivam, tanto os ricos nos seus condomínios fechados ou o pobre vivendo em áreas irregulares, né, ou com menos condições de Estado, de infraestrutura que o Estado teria que estar ofertando, cria mundos distintos, né? E esses mundos distintos acabam prejudicando ambos os lados, porque se você não tem uma visão do todo, né, você acha que viver dessa forma é normal, né? É normal eu viver em péssimas condições, assim como, por outro lado, é normal que eu viva em boas condições e pouco me importo com outro que não tem as mesmas condições sociais, né? Então, é importante que a gente possa estar refletindo sobre a diversidade de mundos que existem, né? Que tem pessoas que, de repente, precisam pegar um ônibus lotado, um trem lotado, né? Que o filho, de repente, não tenha uma boa escola, né? Que precisa enfrentar filas e mais filas para ter um atendimento médico hospitalar, que precisa se expor em andar nas ruas que nem sempre são tão seguras assim, né? Então, são diferentes realidades sociais, tá? E outro aspecto que também a segregação trouxe, tá? Que grande parte, até se a gente analisar alguns lugares, né, no Brasil, às vezes existem ali os condomínios fechados e muito próximo deles tem áreas das comunidades, das favelas. Quem são essas pessoas que foram morar lá, né? Em geral, são pessoas que muitas delas trabalham dentro desses condomínios. Então, para não precisar mais transitar, né? Pegar ônibus, metrô, etc., às vezes 2, 3 horas que eles perdem por dia só para chegar ao local de trabalho, muitos acabam invadindo, né? Ocupando essas áreas dos morros, né, das comunidades, para ficar mais próximo do trabalho. Só que esses espaços, eles são bem separados, segregados, né? Então, até se você for procurar algumas localidades do Brasil, isso vai ficar bem visível, né? Você vai ver ali, de repente, a área nobre de condomínio e do lado, de repente, já vai estar ali a comunidade, a favela, né? Representando, então, as camadas populares, tá? Então, isso é segregar os ambientes. E outra maneira também da segregação, foi a que eu já comecei a falar lá no início para vocês, que é essa segregação até planejada pelo Estado ou pela prefeitura, que acaba determinando, tipo, áreas industriais ou parques industriais, outras áreas residenciais mais nobres, né? Inclusive, geralmente esses terrenos, né, já são mais caros, são mais difíceis até para um pobre mortal comprar. E, por sua vez, vai ter outras localidades que seriam, então, de preços mais acessíveis, então, para a população poder, de baixa renda, estar adquirindo a sua casa própria ou, muitas vezes, até alugando essas residências, essas moradias. Então, por isso que a gente vai ver que se a cidade em si não foi planejada, né, ou se foi planejada, a segregação ela vai se construindo, vai se montando, né, conforme principalmente o poder aquisitivo. E conforme o poder aquisitivo, você vai ter mais condições de acesso, inclusive, à oferta dos serviços prestados pelo Estado, como bom transporte,
saneamento básico, né, rede elétrica, boas escolas, bons postos de saúde, hospitais, etc. Ok? Então, observem essa parte sobre segregação socioespacial, né, como uma forma de violência, né, contra o cidadão, contra o indivíduo, né? E percebo assim que às vezes quando a gente pensa em conflitos urbanos, é tudo isso que o cidadão vai passando no seu dia a dia, né? Da dificuldade que ele passa, tá? Desde ter acesso à escola, desde ter acesso a um bom atendimento médico hospitalar, da dificuldade de transitar pela cidade, né? Esse transitar, que eu digo, o ônibus lotado, às vezes a tarifa muito cara, a insegurança, de repente, de estar circulando ali pela cidade, né? A quantidade de tempo que ele leva para ir para o local de trabalho, voltar para sua casa, isso também a gente pode levar em consideração como sendo uma forma de conflito que ele vive dentro dos grandes centros urbanos na atualidade, tá? E óbvio, né? Quanto menor for a condição, melhor for a condição financeira desse indivíduo, bem, menos são as dificuldades, os desafios que ele perpassa no seu dia a dia, tá? Então, seria isso sobre segregação socioespacial. Até a próxima.